Muita animação, amém? É sempre uma alegria estar na casa do Senhor, ouvir a sua palavra. E hoje é um dia especial, porque toda a ceia do Senhor é especial. Ter a oportunidade de estar à mesa com Cristo, comer de Cristo, beber de Cristo, é um privilégio. É um privilégio a todos aqueles que podem participar desse momento. E como hoje é culto de ceia, a palavra que eu vou ministrar vai ser acerca de ceia. O nome da palavra é o verdadeiro alimento. Então, já que nós vamos ceiar, vamos falar sobre comida, porque uma coisa que crente gosta é comer, né? Uma coisa que crente gosta e crente entende é de comer. E durante a palavra a gente só vai conseguir reflexionar e analisar se aquilo que a gente tem comido tem feito bem ao corpo ou tem trazido morte ao corpo, amém? Porque não é sobre comer bastante, é sobre comer aquilo que é certo. Amém? Glória a Deus. Tô animada. Eu tô sempre animada. Nunca se esqueçam, se eu não estiver sorrindo por fora, eu tô sorrindo por dentro. Eu não sorri não é porque eu esteja brava, é porque eu estou concentrado na palavra, entendeu? Não é nada sobre vocês. Atos 3, eu vou ler a partir do versículo 11 até o versículo 26. Atos 3, do 11 ao 26. Talvez apareça aqui atrás, talvez não apareça, não sei. Provavelmente a minha versão vai estar diferente, mas é tudo palavra de Deus, amém? Vamos lá, a partir do versículo 11 vai dizer assim: apegando-se o mendigo a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e o justo e pediram que lhe fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, e que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por meio dos profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhe levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência: todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um às suas maldades. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar na sua presença, obrigada, Senhor, de estarmos reunidos, Senhor, como corpo de Cristo, Senhor, para poder, meu Pai, receber da tua palavra, para podermos comer de ti, Senhor, nesse dia, Senhor, que possamos, Senhor, exaltar o seu nome, que possamos, Senhor, glorificar, Senhor, o seu nome nesse dia, Senhor, um dia, uma semana onde todos estavam, Senhor, avessos a ti, Senhor, e celebrando,
celebrando aquilo que o Senhor delega em sua palavra, que venhamos a matar todos os dias, que é a carne, que possamos estar unidos no Espírito, vivificados no Espírito, que possamos ser um só contigo, Senhor, para que a tua palavra, que é vida, Senhor, venha encher os nossos corações, venha encher a nossa mente, Senhor, venha, Senhor, encher todo o nosso ser, que possamos, Senhor, nos alimentar de ti essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. O que está acontecendo aqui? Antes de Pedro começar a se dirigir ao povo de Israel, né, que estava dentro do templo, Pedro e João, eles operam antes um milagre, que está lá em Atos 3, do 1 ao 11. Né? Antes deles começarem a discursar com o povo, que vê o paralítico andando e ficam perplexos com o que está acontecendo, eles, antes disso, eles operam um milagre na porta do templo. Antes de entrar no templo, é um texto muito conhecido. Pedro e João estavam chegando no templo, né, perto da Porta Formosa, e porque eles iam entrar para a oração, a palavra vai dizer que eles entram para orar, né, na hora nona, e sempre, nesse horário, sempre, né, nessa passagem dessa Porta Formosa, onde, né, o povo entrava para poder orar, fazer as orações, era colocado ali um homem para pedir esmolas. Era colocado ali esse homem paralítico. E a palavra vai dizer que ele era paralítico de nascença. Então, era uma rotina. Todos os dias ele era colocado naquele lugar, ele era colocado naquela porta para pedir esmolas durante todo o longo da sua vida. E esse homem, vendo que Pedro e João iam entrar no templo, ele para, né, interpela eles e pede a eles uma esmola. E a palavra vai dizer que Pedro e João pedem para aquele homem olharem para ele fixadamente. E eles fixamente olhando para o homem, a palavra vai dizer que Pedro vai falar aquilo que nós ministramos, né, de forma recorrente. Ele vai dizer: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, te dou. Levanta aí, anda. E a palavra vai dizer então que eles tomam, né, esse Senhor pelas mãos, o colocam de pé e ele fica curado, e ele começa a andar e saltitar, e a palavra vai dizer então que ele entra juntamente com Pedro e João dentro do templo. E ele entra dentro do templo saltando, louvando, e todos ficam admirados. Todos ficam perplexos, porque todo mundo conhecia esse Senhor. A palavra que eu acabei de ler vai dizer que as pessoas conheciam ele. Por quê? Porque ele estava sempre ali. Ele estava sempre ali pedindo esmolas, anos e anos e anos da sua vida, dentro dessa mesma rotina. Então, quando viram aquele homem pedindo esmola, que pedia sempre esmola, agora andando, curado, saltitando e louvando, eles ficaram perplexos, né? E todo mundo olhou para quê? Para o milagre que foi operado. Todo mundo ficou maravilhado com o milagre daquele homem que desde nascença não podia andar e agora está andando, correndo, saltitando. E as pessoas olham para o homem, né, que era aleijado, e agora Pedro, quando vê que os olhos de todo o povo estavam sobre aquele homem, sobre o milagre que tinha ocorrido sobre a vida dele, Pedro, ele começa então o discurso dele, que a gente começou lá no versículo 11, ele está dizendo assim: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar do pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro disse aos israelitas: por que vocês estão surpresos? Por que vocês estão perplexos? Por que vocês estão olhando como se nunca tivesse, né, visto um milagre? As pessoas olham para o homem que era aleijado e olham com aquilo de forma maravilhada. Mas Pedro, rapidamente, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o foco do milagre. Ele vai tirar o foco do milagre e vai colocar o foco em Jesus. Ele tira o foco do milagre como se, de fato, foi algo extraordinário. Mas o que ocorreu ali não foi feito por eles. Então ele começa a discursar: foi feito por Cristo, a qual vocês entregaram para a cruz, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que cumprisse a profecia, aquilo que os profetas disseram desde Salomão. E aí começa a falar um monte de coisa. E qual foi a proposta de Pedro? Levá-los a entender que, apesar do milagre ser algo extraordinário, o centro, o foco era Jesus.
Pedro, então, ele coloca o foco do milagre em Cristo Jesus. Tira o foco deles, tira o foco do homem que era aleijado, tira o foco do milagre, para que eles pudessem, naquele momento, ouvir de Jesus. Ouvir, a respeito do Cristo que eles mesmos entregaram para serem crucificados. Entenda, o milagre operado foi uma coisa muito boa. Mas o que nós precisamos entender é que, em relação ao Jesus que operou o milagre não é nada. Em comparação a Jesus, aquele que opera os milagres, o milagre não é nada. E por que então Pedro rapidamente busca tirar o foco do milagre? Se o milagre é algo bom, porque Pedro sabia que dali poderia nascer no coração de pessoas algo que não é bom para o evangelho. O que é? Pessoas que não estão interessadas em Cristo, apenas em milagres. Pessoas que não estão interessadas na pessoa de Jesus, mas interessadas naquilo que Jesus pode fazer por elas. As pessoas estariam interessadas apenas naquilo que Cristo pode fazer. Pessoas que não têm relacionamento com Deus, pessoas que não desejam se aproximar de Deus, gente que não quer conhecer a Cristo, pessoas que querem apenas aquilo que Cristo pode fazer por elas. E isso é algo muito perigoso. Isso é algo muito perigoso para a igreja. Então Pedro, muito sábio, vai tirar o foco do milagre, porque o foco é Cristo. Mas o que as pessoas se interessam por muitas vezes é: se Cristo pode curar, então eu quero a cura. Se Cristo pode prosperar, então eu quero a prosperidade. Se Cristo pode abençoar a minha casa, então eu quero a bênção. Pessoas que querem aquilo que as mãos de Deus podem fazer, mas não querem o próprio Deus. Pessoas na igreja que gostam de ver os milagres, gostam de sentir os milagres, gostam de vivenciar os milagres, mas não querem conhecer o Deus que opera o milagre. Então Pedro trata rapidamente de mudar o foco deles, dizendo que o fato do milagre ser extraordinário não anula que o mais importante é o Cristo que opera milagres. O que ele rapidamente vai fazer é levá-los a entender que eles precisam colocar os olhos em Cristo. Que eles precisam colocar os olhos em Jesus. Que apesar que ele fala que pode ter sido por ignorância que eles e os seus líderes colocaram Cristo na cruz, mas o fato que ele ressuscitou, o fato é que ele que opera milagres, o fato que é ele que faz. Por quê? Porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador de todo o plano de Deus. É o que vai dizer a palavra lá em Hebreus 12, versículo 2. Vai dizer assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Tendo os olhos fitos, tendo os olhos focados, paralisados, sem se mover em Jesus. Por quê? Porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador da obra perfeita de Deus. E assim como Pedro tenta intervir para que o foco não seja o milagre, hoje nós vemos muitos anúncios de cultos. Vou dar um exemplo: culto da vitória. Qual é a ideia de um culto se chamar culto da vitória? A ideia é: culto da vitória, venha, porque se você vir, você vai ter vitória. Culto da bênção, venha, porque se você vir, você vai ser abençoado. Culto da prosperidade, venha, porque se você vir, você vai ser próspero. Culto do milagre, venha, porque se você vir, você vai receber o seu milagre. As igrejas começaram a usar aquilo que Deus pode fazer como uma propaganda para atrair pessoas. As pessoas usam aquilo que Deus pode fazer como um atrativo para atrair pessoas. E qual é o problema disso? O problema é que essas propagandas atraem pessoas para
congregação, vamos chamar assim, mas não atraem pessoas para Cristo. E o Evangelho, ele foi dado para que as pessoas fossem atraídas para Cristo e não por aquilo que ele pode fazer e operar. O chamado do Evangelho é que sejamos conformados a Cristo, é reunir todas as coisas em Cristo. Não é sobre aquilo que ele pode fazer, mas é sobre aquilo que ele é. E o problema é que essas propagandas atraem as pessoas para receber aquilo que Cristo pode fazer, mas não atraem elas para conhecer a pessoa de Cristo. Atraem as pessoas ao que Deus pode fazer por elas. Elas são atraídas pelos seus interesses pessoais e não pela pessoa de Cristo Jesus. E assim nós temos muitos crentes que são como mercadores dentro da igreja. Mercadores são aqueles que negociam aquilo que Deus pode fazer em prol dos seus benefícios. É um negociador, é um mercador que frequentam reuniões, que frequentam cultos, não porque estão interessados em Deus, não porque estão interessados em conhecer a Cristo, não porque estão interessados em conhecer qual é a vontade de Deus, não porque estão interessados em viver a causa do Evangelho, mas estão interessados naquilo que Deus pode fazer por eles. Passamos a ter agora mercadores gospel, crentes mercadores, que ao invés de buscar a Deus para poder se encher dessa vida, para ser conformado a Cristo, para ser aperfeiçoado e edificado, vem buscar a Deus por aquilo que Deus pode fazer por eles. E aí você pode dizer assim: ah, pastora, mas eu estou numa terça-feira aqui no culto, eu vou no culto aos domingos. E aí eu vou te perguntar, para que você vem no culto? Para que você vai ao culto na terça? Para que você vai no culto na sexta? Para que você vai no culto aos domingos? Para se relacionar com o Senhor? Para conhecer ao Senhor? Para receber mais do Senhor pela palavra? Ou você vai para ver o que Deus pode fazer por você? Ou você vai ao culto para ver aquilo que Deus pode acrescentar na sua vida? Para aquilo que Deus pode fazer por você como benefício? Isso é um problema. Isso é um problema porque a igreja está cheia de mercadores. A igreja está cheia de pseudo-evangélicos, crentes, que não buscam ao Senhor, não buscam estar na igreja, não buscam estar no culto, numa célula, num discipulado. Muitas vezes para buscar, conhecer e crescer, mas porque estão esperando que Deus faça algo por elas. Porque tem muita gente querendo a bênção, mas não quer o dono da bênção. Mas a proposta do Evangelho é Cristo. A proposta do Evangelho não é o que Cristo pode fazer, porque tudo o que Ele poderia fazer, Ele já fez na cruz do Calvário. A palavra vai dizer em João 19 que tudo está consumado pela obra que Cristo se colocou a fazer na cruz. Tudo que Ele poderia fazer já foi feito. Tudo que Deus poderia entregar por nós já foi entregue em Cristo Jesus naquela cruz. Tudo foi consumado, tudo já foi preparado. Então a proposta do Evangelho é Cristo. Cristo nos é suficiente. Nele nós temos tudo e não temos falta de nada. Essa é a proposta do Evangelho do Senhor. E nós, quando estamos reunidos como corpo, nós estamos aqui porque nós temos que querer a Cristo. E o meu desejo é que você de fato queira a Cristo. Que você de fato queira a Deus e não o que Ele pode fazer por você. Ame ao Senhor de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, é o que diz a palavra. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque o foco é Cristo. A causa do Evangelho é Cristo, é conhecê-lo, é crescer nessa vida.
E aí eu vou começar as nossas perguntas, que são retóricas e reflexivas. Você trocaria tudo que Deus pode fazer por você por Deus? Você trocaria tudo que Deus pode fazer por você por Ele? Tudo que Deus pode fazer por você, você pode pensar na coisa mais absurda. Deus pode te colocar no mais alto nível de riqueza. Deus pode te colocar nos lugares mais altos, nas posições mais cobiçadas. Deus pode te dar a família, a casa, o carro, tudo que você desejar nessa terra. Você daria tudo para Ele em troca de ter Ele apenas? Você trocaria tudo que Deus pode fazer por você por Ele? E obviamente eu não estou esperando uma resposta, mas a palavra vai dizer que é por isso que o Senhor sonda mente e corações e dará a cada um segundo as suas obras. Estamos bem até aqui? Suave. Então vamos em Deuteronômios 15. Eu não costumo ministrar muita coisa do Antigo Testamento, porque minha mente fica muito... Porque tem muita coisa que conecta com o Novo, que conecta com o Apocalipse. Então, eu geralmente gosto de me ater ao Novo Testamento. Mas como hoje nós estamos falando sobre comida, sobre alimento, Deuteronômios 15, eu vou ler do versículo 19 ao 23. E aqui a gente começa a ministrar. Vai dizer assim a palavra: todo primogênito que nascer do teu gado ou das tuas ovelhas, o macho consagrarás ao Senhor teu Deus. Com o primogênito do teu gado não trabalharás, nem tosquiarás o primogênito das tuas ovelhas. Comê-lo-ás perante o Senhor, tu e a tua casa, de ano em ano no lugar que o Senhor escolher. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo, cego, ou tiver algum defeito grave, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Na tua cidade o comerás, o imundo e o limpo o comerão juntamente, como a carne do corso ou do veado. Somente o seu sangue não comerás. Sobre a terra derramarás como água. Vocês entenderam? Eu vou explicar. A palavra está dizendo em Deuteronômio 15 que o primogênito de todo animal, qualquer animal que nascesse, não poderia ser usado para o trabalho. Geralmente, a primeira cria do animal, o primeiro filhote, né, que a vaca tem, que a ovelha tem, né, o primogênito, eles nascem, eles são animais mais fortes, mais robustos. Seriam aptos e excelentes para o trabalho, porque são animais mais fortes, né? Ao longo que o animal vai dando crias, as últimas crias, elas vão ficando mais fracas, porque a mãe vai ficando mais fraca de tanto filhote que ela vai dando, amém? Então entenda, a palavra está dizendo... E eu preciso que a sua mente saia do natural e você tenha uma mente espiritual nesse momento. Todo primogênito do animal que nascesse, do boi ou da ovelha, não poderia ser usado para trabalhar. Então, todo primogênito do gado não trabalharás, e todo primogênito das ovelhas também não poderá o quê? Tosquiar, cortar a lã. Por quê? Porque eles serão usados para alimento. Eles são usados para que você possa comer. Mesmo ele sendo mais forte, mesmo ele sendo robusto, mesmo sendo a melhor cria do animal, você não pode usar ele para o trabalho. Por quê? Porque todo primogênito pertence ao Senhor. Há uma importância na primogenitura, porque todo primogênito pertence ao Senhor. Então não poderia usar o boi para lavrar a terra, porque usavam o boi para lavrar a terra, para arar a terra. E não poderiam tosquiar a ovelha, não poderiam tirar a lã da ovelha para vender, para ter lucro, para comercializar. Por quê? Porque todos esses animais, os primogênitos, tinham que ser usados para comer. Está no versículo 20, ó.
comê-lo-ás, que é para comer, então, tanto o primogênito do boi, tanto o primogênito da ovelha, comê-lo-ás perante o Senhor, tu e a tua casa. Por que então não poderia usar para trabalho somente para comer? Porque o primogênito, em toda a Bíblia, aponta para Cristo. Todo primogênito no Velho Testamento é uma tipologia daquilo que Cristo seria. Cristo é o Filho primogênito de Deus, amém? Romanos 8 vai dizer que Cristo é o primogênito. Por isso que nós temos que nos conformar à feitura dele. Ele é o primogênito de muitos filhos. Então entenda, não poderia comer o primogênito, não poderia botar para trabalhar o primogênito, só se alimentar dele, porque todo primogênito é uma tipologia de Cristo. O Antigo Testamento, ele é cheio de tipologias, ele é cheio de figuras que apontam para Cristo. E é por isso que ele está, na Bíblia. Não para que você conheça a historinha do Salomão, do Davi, mas para que você possa enxergar a Cristo em todas as coisas. Para que você possa ver o anúncio dos profetas a respeito de Cristo, a respeito daquele que viria, a respeito do Messias, do Salvador, a respeito do propósito de Deus, do plano de Deus. Então entenda, o que Deuteronômio 15 está falando? Eu tinha que separar esses bichos. Eu não poderia misturá-los com os outros animais de trabalho, porque eles me serviriam apenas para ali. Então entenda, eu posso pegar a cria. Eu poderia pegar esse primogênito que aponta para Cristo e usar ele para arar a terra. Os donos do gado, das ovelhas, naquele tempo, poderiam pegar o primogênito e olhar para ele, nossa, como é forte, robusto, bom para o trabalho, e colocá-los para arar a terra. Mas o que eles estariam fazendo? Desobedecendo ao Senhor. Porque Deus foi claro e dizendo, não é para usar o primogênito para o trabalho. Não pode colocar o primogênito para trabalhar a terra. Não pode tosquiar a ovelha. Então, quando eu uso o primogênito para o trabalho e não para o meu alimento, eu estou desobedecendo ao Senhor. Porque Deus disse que eu não poderia fazer isso. E por que Deus disse que eu não podia fazer isso? Porque eu não posso estar interessado naquilo que o primogênito pode fazer por mim. Eu tenho que estar interessado em me alimentar do primogênito. O meu interesse não pode ser o que o primogênito, o que Cristo pode fazer por mim. O meu interesse tem que ser em me alimentar do primogênito. Vocês estão conseguindo entender? Diga amém. Então, a história de Deuteronômio 15 pode estar dando uma direção ao dono da terra, mas para nós, quando lemos Deuteronômio 15, ele está falando de Cristo. Ele está fazendo uma tipologia do Cristo. Então, o primogênito, quando nascer, o primogênito, quando chegar, não use ele para fazer o seu trabalho. Não use ele para trabalhar para você. Ele foi feito e ele foi te dado como alimento. E a palavra vai dizer no final que a gente leu, só não vai comer do seu sangue. Antes, jogue o sangue na terra como se fosse água, porque o sangue de Cristo cai na terra para a remissão de toda a humanidade. Está falando de Cristo. Então, o que Deus está tentando ensinar é que a gente não esteja interessado no que Cristo pode fazer por nós, mas que nós estejamos interessados em nos alimentar de Cristo. Acredite, muitos de nós estão o tempo todo querendo que Cristo, como primogênito, are a terra por nós. Tem muitos. Se olharmos a igreja de forma global, tem muitos que estão usando o primogênito para trabalhar a terra para eles. Dizendo assim, Senhor, resolve esse meu problema. Senhor, resolve o meu problema do casamento. Ai, Senhor, resolve o meu problema financeiro. E sabe o que Deus está falando? Sabe o que você está falando para Deus? Senhor, ara aqui a terra para mim. Faz o trabalho para mim. E Deus está dizendo, pare de buscar ao Senhor para que Ele resolva os seus problemas, porque o Senhor não é gênio da lâmpada.
Ele veio como alimento. E se ele for o seu alimento, ele será suficiente para todas as coisas. Pelo mesmo motivo, não pode se tosquiar a lã da ovelha. A ovelha primogênita, né? O cordeiro, que o filhote da ovelha é o cordeiro. O cordeiro primogênito, você não pode tosquiá-lo. Você não pode vendê-lo. Você não pode lucrar com o cordeiro. O cordeiro foi feito para te alimentar. Você não pode usar o cordeiro para lucrar. Você não pode usar o cordeiro para ganhar dinheiro. Você não pode ser um mercador mercenário. Ele foi feito para te alimentar. Nós temos que nos alimentar do cordeiro. Nós temos que nos alimentar de Cristo e não usá-lo para receber benefícios. E não usar da sua lã para receber benefícios. O que Deus está ensinando é que antes de você esperar qualquer coisa da parte de Cristo, se alimente dele. Antes de você esperar algo de Cristo, antes de você ficar esperando algo de Deus, se alimente dele, coma de Cristo. Mas o que nós vemos hoje é Cristo, o primogênito, sendo colocado por muitos crentes para lavrar a terra para eles, para trabalhar para eles. Senhor, faz isso para mim. Senhor, faz aquilo para mim. Ai, Senhor, tem aquela outra coisinha ali também. Não, mas eu lembrei, tem mais aquilo, eu preciso daquilo outro. E você faz os seus pedidos, as suas orações. Ainda chama de Senhor. Senhor, faz isso para mim. Senhor, faz aquilo para mim. Você chama de Senhor, o dono de todas as coisas, o dono da sua vida. Mas você chama ele de Senhor com a sua boca, mas trata ele como escravo. Você chama ele de Senhor com a sua boca e faz dele o seu servo para arar a terra para você, sendo que o primogênito foi dado para que você se alimente dele. Você esqueceu que a sua posição que é de servo. A nossa posição que é sermos escravos de Cristo. Nós somos filhos de Deus, mas a palavra vai dizer que nós somos servos e escravos de Cristo. O Senhor está falando para a igreja, você não entendeu. Você não entendeu por quê? Porque tudo aquilo que você precisa de mim está em mim. Então coma de mim. Tudo que você precisa da minha parte já está em mim. E se está em mim, qual é o papel da igreja? Comer dele, se alimentar dele, crescer nele. Porque enquanto eu me alimento de Cristo, eu cresço nessa vida. É o céu. Concordando. A ideia é que se você estiver se alimentando dele, ele será suprimento suficiente para que você não precise de mais nada. A ideia, o que Deus está comunicando é, se você comer do primogênito, se você comer de Cristo e não usá-los para os seus negócios, ele será suficiente. Ele será o suprimento suficiente. E você não vai precisar de mais nada. E a minha segunda pergunta é, você está colocando Cristo, o primogênito, para arar a terra para você ou você está se alimentando dele? Você tem colocado Cristo, primogênito, para trabalhar para você na terra? Ou você tem se alimentado dele? Ah, pastora, mas a semana é difícil, tem vários desafios, sim. Mas você não precisa que o Senhor faça nada por você. Na verdade, o que você precisa é se alimentar dele. Você só precisa se alimentar dele. A única coisa que você precisa é o que o Senhor esteja na sua mesa como alimento. É o que você precisa, que ele esteja à mesa como alimento. As pessoas perdem tempo demais buscando Deus como pedintes. Se comportam como um aleijado de Atos 3, esperando só uma oportunidade de alguém pedir, de alguém passar para pedir-lhes algo. Mas na verdade, nós estamos presos aos nossos próprios interesses, presos àquilo que nós desejamos,
tão presos aos nossos pedidos, às nossas necessidades, aos nossos interesses, que nós esquecemos de desfrutar de Cristo como vida, esquecemos de desfrutar de Cristo como alimento, esquecemos de desfrutar de Cristo como suprimento, que foi para isso que Ele nos foi dado. As pessoas vêm ao culto, mas não conseguem desfrutar do Senhor, não conseguem se alimentar do Senhor. Por quê? Porque as suas mentes estão preocupadas com que o Senhor are a sua terra na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, na segunda-feira. Vem para o culto na terça, ou vai para o culto no domingo, e não conseguem se alimentar de Cristo, não conseguem desfrutar de Cristo, porque na sua mente você está preocupado. Como que Deus vai fazer para cumprir aquilo que você quer? Como que na segunda-feira Ele vai fazer aquilo que você precisa que Ele faça? Como se Ele fosse o seu empregado e não o seu Senhor. E Pedro, ele vai fazer exatamente isso. Tire os olhos do milagre e coloque os olhos no Cordeiro. Porque não é sobre o milagre, é sobre quem opera os milagres. Coloque os olhos no Cordeiro de Deus. Por quê? Porque Ele é o pão da vida. João 6,57 vai dizer, o próprio Jesus vai dizer assim, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então não é uma questão de você pedir coisas ao Senhor, mas é uma questão de você se alimentar dEle. O quanto você tem se alimentado de Cristo. O quanto Ele tem sido suficiente para que você pare de pedir as coisas e através da vida que há em você, as coisas naturalmente aconteçam. Entenda, é claro que Deus pode fazer tudo por você. Ele pode todas as coisas. Deus pode fazer tudo o que Ele quiser. Mas o que Deus está dizendo é que não é essa a sua proposta. O que Deus está falando é que a proposta é que nós nos alimentemos dEle. É que nós nos acheguemos ao Senhor para nos alimentar dEle. O problema é que sempre nós temos, algumas questões, necessidades que passam a ser prioridades do que se alimentar dEle. Entenda, problema nós sempre vamos ter. A palavra vai dizer que no mundo nós teríamos aflições. Mas a questão é que quando nós começarmos a comer de Cristo, grandes obstáculos vão se tornar grãos de areia. Gigantes vão se transformar em formiguinhas que você vai conseguir esmagar com a sola dos seus pés. Se você começar a comer de Cristo, não há nada que esse Cristo não opere através da sua vida. Você não precisa que Ele faça. Tudo que Ele é já está dentro de você. Tudo que você precisa já está dentro de você. Faça você mesmo. Mas é porque você não consegue fazer e não consegue resolver, porque você não tem vida suficiente, porque você não come o suficiente. Então você tem que viver como mendigo. Tem que viver como pedinte. Mas se você começar verdadeiramente a comer de Cristo, todos os dias, a todo tempo comer de Cristo, a vida que cresce em você através do alimento vai fazer com que os grandes obstáculos não sejam nada. Então, Deuteronômio 15 vai dizer para nós sobre o primogênito. Quem é o primogênito? Cristo. Ele pode lavrar a terra, sim ou não? Não. Ele pode ser tosquiado para dar lucro à igreja, sim ou não? Não. Então o que você pode fazer com ele? Comer. O que você pode fazer com o primogênito? Comer. Você e a sua casa precisam se alimentar de Cristo. É o que diz Deuteronômio 15, 20. Coma você e a sua casa. Você e a sua casa precisam se alimentar de Cristo. Êxodo 12, não precisa abrir. Eu vou só contar rapidamente a história. O povo de Israel
estava escravo no Egito por 430 anos. Então Deus resolve libertá-los do Egito. Mas para que Deus pudesse, libertar eles do Egito, ele vai pedir algo ao povo. O que Deus vai pedir através de Moisés que o povo faça para ser liberto do Egito? Depois você lê lá Êxodo 12, do 2 ao 10. A palavra vai dizer que eles tinham que pegar um cordeiro por família. Eles iam pegar esse cordeiro por família. Se a família fosse pequena, juntava com os vizinhos. Pegava esse cordeiro, colocava ele para assar, não podia cozinhar, não podia comer cru, tinha que ser assado no fogo. O sangue era passado nas portas, nos umbrais da casa. E eles não podiam deixar nada para trás. Eles não podiam deixar nenhum pedacinho da comida, tinham que comer tudo. Então, para eles serem libertos do Egito, a única coisa que Deus pede para eles é comer. Deus fala para eles prepararem o cordeiro, assarem o cordeiro, comerem de todo o cordeiro. E quem não fizesse isso, o anjo da morte entrava e eles não iam sair do Egito. E a palavra vai dizer então que eles fazem isso daí é estabelecida a Páscoa do Senhor. Mas para Deus libertar o povo do Egito, Ele não pede que eles se revistam de nada, aí não pede que eles fiquem bem armados, não pede que eles peguem pedras, não pede que eles peguem pedaços de pau e taquem nos outros, não pede para eles acharem que eles são uns fortes guerreiros, que eles iam ser fortes igual Sansão e sair alambrando o povo. O que Deus pede para eles? Para eles comerem. Eles e a casa. Tu e a tua família. Coma de Cristo. O pedido é esse. O que eles precisavam fazer então para sair do Egito? Comer o cordeiro. Então deixa eu falar uma coisa. Você não precisa de uma campanha de 10 dias para ser liberto. Você não precisa, campanha sobrenatural de libertação, 10 dias sobrenaturais, você vai ser liberto, tua casa vai ser liberta. Você não precisa de uma campanha de 10 dias de libertação, você precisa comer do cordeiro. Deus liberta quando comemos do cordeiro, Deus cura quando comemos do cordeiro. Tem que comer do cordeiro. A Bíblia inteira é um assunto de comida. Desde o início Deus está nos ensinando o que devemos ou não devemos comer. Desde o início, desde a origem, desde o jardim, o Senhor está nos ensinando o que podemos nos alimentar e do que não podemos nos alimentar. Desde o princípio, Deus deu uma única ordem ao homem no jardim. Qual foi a ordem que Deus deu ao homem ao jardim? De todas as árvores do jardim comerás livremente, só não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a ordenança de Deus. Então a Bíblia é um assunto de comida, é um assunto de alimentação. Essa é a única ordenança do Senhor ao homem desde o princípio: comer, se alimente bem, disso você pode comer e disso você não pode comer. Porque a história do homem começa com comida e termina com comida. A palavra vai dizer lá em Apocalipse 22, que é o último livro da Bíblia. Apocalipse 22 vai dizer que a cidade santa, no meio da sua praça, tinha um rio. E ao longo desse rio tinha uma árvore que dava de uma margem à outra. Essa árvore se chama árvore da vida. E a árvore da vida dá o seu fruto, que é o alimento. E esse fruto ela dá durante todo o ano. 12 frutos ao ano, e o seu fruto é para alimento da igreja vencedora, e as suas folhas para a cura das nações. Então a Bíblia começa falando de comida e termina falando de comida. A árvore da vida, comer da árvore da vida, significa comer do próprio Deus. É você se alimentar do próprio Deus, que Adão não quis comer no jardim, que Adão e a sua esposa rejeitaram no jardim. Ele começa dando uma ordem para que o homem comesse da árvore da vida e das outras árvores, menos do conhecimento do bem e do mal. E o final é o homem se alimentando dessa árvore da vida, comendo do próprio Deus, se alimentando do próprio Cristo. É Deus se dando como alimento para nos suprir. A Bíblia fala de um Deus que se doa, que se dá
como alimento para nos suprir do início ao fim. Ele é o nosso alimento. Ele é a nossa fonte de vida. É Ele que nos supre. Quando Jesus veio à terra, como que Ele se revelou? Ele se revelou assim: eu sou o ungido de Deus e eu vim para destruir todos os ímpios. Não, Ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. É assim que Ele vai se revelar: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão, Ele é a comida, Ele é o alimento, Ele é o suprimento, Ele é a vida. Você só precisa comer. Você só precisa se alimentar. E não é se alimentar de qualquer coisa. Tem que comer certo. É sobre comer de Cristo. Mateus 15, versículo 21 ao 27. Mateus 15. Esse texto é um texto marcante. Quando a gente for estudar sobre escatologia, que a gente vai estudar sobre... Está chegando o momento de estudarmos sobre escatologia novamente, que já tem o quê? Uns 5 anos que eu dei, né? O curso de escatologia. Escatologia se trata sobre o fim, né? De todas as coisas. Do cumprimento do propósito eterno de Deus. Mateus 15, esse texto, marca o início do período da graça sobre os gentios. Tá? A gente não vai falar disso agora, né? Porque é muita coisa. Mas é esse texto, se você quiser marcar isso. Foi aqui que começou. Aqui se abre a porta da graça sobre os gentios que somos nós. Porque a palavra vai dizer que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. E nesse momento aqui abre-se a porta da graça para os gentios também poderem comer e se alimentar de Cristo. Vai dizer assim: partindo Jesus dali, retirou-se para o lado de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu uma palavra. E os seus discípulos, aproximando-se dele, rogaram-lhe: despeça, pois ela vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Quem é o pão? Quem é o pão? Cristo, Jesus. Ele é o pão. Ele está dizendo para aquela mulher que o pão não pode ser tomado e tirado dos filhos. Ele é o pão. Ele está dizendo que ele é o pão. Por quê? Porque ele está clamando pela atenção dele. Ela está clamando por ele. Ela começa falando com ele: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A palavra vai dizer que ele não responde. Ele ignora aquela mulher. E ele vai dizer, quando ela roga, né? E ela adora ele, né? Se ajoelha. Então ela vem adorá-lo. O que significa adorar? Se prostrar. Ela se prostra diante dele, se ajoelha diante dele e fala: Senhor, então socorre-me. E ele vai falar: não é bom tomar o pão dos filhos. Então quem é o pão? Jesus. Porque ele é o pão da vida. Está lá em João 6,48. Jesus é o pão da vida. Ele vai falar: eu sou o pão da vida. E qual é a utilidade de um pão? O que você faz com um pão? Você come, você se alimenta. Se você não comer, você rala, faz a farinha, tudo, o pão vira comida. Você não usa pão para jogar bola, usa pão para jogar bola? Tu não usa pão para jogar bola, querido. Tu não usa pão para ser de travesseiro. Pão é para alimento. Então, qual é a utilidade do pão? Alimentar. Então, só uma aspas, assim, um adendo. Se você não se alimentar de Cristo, Cristo para você é inútil. Se você não se alimenta de Cristo, você faz com que Cristo seja inútil para você, porque Ele é pão, Ele é alimento.
Cristo veio para ser alimento. Ele vai dizer, você não pode tirar o pão dos filhos. Temos que comer de Cristo. Se você não se alimenta de Cristo, Cristo é inútil para você. Você faz com que Cristo se torne inútil. A mulher começa a clamar. Olha o que a mulher vai fazer. Ela começa a clamar a Jesus como os religiosos clamavam. A palavra vai dizer que ela usa o mesmo clamor do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, que foi curado da sua cegueira, ele vai até Jesus e ele fala a mesma coisa. Ele vai lá e fala, né? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então ela começa a chamar a atenção de Jesus, querendo chamar a atenção como os religiosos chamavam a atenção de Jesus. Como Bartimeu clamou, então ela também clama, que ela pensou, deu certo para ele, vai dar certo comigo. O Bartimeu foi curado, então eu vou chegar até ele, vou clamar como um religioso e ele vai me dar atenção. Mas Jesus, a palavra vai dizer que ele não dá a mínima atenção para ela. Quando sai da boca dela o mesmo clamor de um religioso. Por quê? Porque Jesus não se convence com discursos bonitos e religiosos. Jesus veio para quem tem fome. Jesus não vem para quem não tem um discurso bonito, para religiosos. Jesus veio para quem tem fome. A mulher entende que ele não responde a um clamor religioso. Então o que ela faz? Ela se prostra diante dele e fala, socorre-me. Ela mostra que tem necessidade, uma urgência, uma fome que só ele poderia saciar. Então ele fala, eu não posso tirar o pão dos filhos. E quando ela fala, mas os escravos, os servos, os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do dono. Então o que ela mostra? Não importa, você não quer me dar um pão inteiro? As migalhas, eu estou saciada porque eu quero comer. Aquela mulher estava desesperada. A mulher entende a mudança de conversa, então ela sai de um padrão religioso e entra num padrão de mesa. Cristo responde a um padrão de mesa, não a padrões religiosos. Porque Ele é vida, porque Ele é pão, porque Ele é alimento. Jesus se apresenta como pão. Quem tiver fome, coma. E a palavra vai dizer que a filha dessa mulher não foi curada pelo Jesus, filho de Davi. Ela foi curada pelo Jesus pão. Ela foi curada pelo Jesus que é pão da vida. Porque tudo é uma questão de comida. Tudo é uma questão daquilo que você come, daquilo que você se alimenta. Quem come da vida, vive. Quem come de morte, morre. A palavra vai dizer em João 6,55, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. João 6,51 vai dizer, se alguém comer deste pão, viverá eternamente. João 6,57 vai dizer, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Apocalipse 22:17 vai dizer, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Porque Ele é alimento para quem deseja. Ele é a verdadeira comida e o seu sangue a verdadeira bebida. O nosso relacionamento com Deus precisa sair do nível de buscar coisas para buscar o dono das coisas. O nosso relacionamento com Deus não pode ser raso. Não pode ser como os religiosos que buscavam encontrar um Messias para resolver os seus problemas. Sabe por que eles queriam o Messias? Não porque eles queriam um rei, não porque eles queriam um Senhor, não porque eles queriam que alguém governasse a vida deles. Eles queriam alguém que resolvesse o problema deles. E o Senhor não veio para resolver o problema deles. Ele veio para ser alimento, Ele veio para ser vida, Ele veio para ser tudo. Não é que Deus não tenha coisas para nós. Não é que Deus não possa curar. Mas a forma que Ele quer operar, nós temos que entender. Porque se nós nos alimentarmos dEle verdadeiramente, os problemas vão se diluir. Por quê? Porque a vida dEle vai tomar conta. Ao comermos dele, a vida dele vai tomar conta e os problemas vão saindo e a doença vai sair e a depressão vai sair e as dívidas vão embora, porque ele veio quitar as nossas dívidas, porque ele veio ser tudo em nós, ele veio ser suficiente para nós.
Ele veio para nos alimentar. Coma o cordeiro, não peça, coma, somente coma. A mesa está preparada, a mesa já está posta. A mesa é lugar de comunhão, a mesa é lugar de aliança, a mesa é lugar de restauração, a mesa é lugar de reconciliação, a mesa é lugar de desfrute, a mesa é lugar de intimidade, a mesa é lugar de abundância, a mesa é lugar de alimento, a mesa é lugar de se alimentar. Lucas 14:15 vai dizer assim, não precisa abrir, eu vou ler rápido. Dos que estavam com ele à mesa, disse-lhes: bem-aventurado o que comer o pão do reino de Deus. Porém Jesus disse: um certo homem que fez uma grande ceia e convidou a muitos, e na hora da ceia mandou os seus servos chamar os convidados e disse: vinde, porque já está tudo preparado. Já está tudo pronto, já está tudo consumado, a mesa já está preparada. A mesa não é colocada e tirada, a mesa está pronta. Venha, se assente e coma. Venha, se assente e coma. Nós louvamos no início o louvor. Canta aí, mano, um pedacinho. Com o início. Só tu és santo, é. Tudo está preparado aqui. Continua. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Tu és o único motivo que me fez chegar. Não é o que Ele pode nos dar, é sobre quem Ele é. Tu és o único motivo que me fez chegar. Ele é o único motivo de estarmos aqui. Ele é o único motivo de prosseguirmos. Ele é o único motivo de permanecermos. Ele é o único motivo de se levantar pela manhã, de enfrentar os gigantes, de passar os obstáculos. Ele é o único motivo que me faz chegar. Ele é o único motivo que me faz perseverar, mas não é sobre o que Ele pode me dar, é sobre quem Ele é, porque Ele é o único motivo. Depois que Jesus foi crucificado, os apóstolos, vai dizer lá em João 21, que eles voltam a pescar. João, Tiago, Pedro voltam a pescar, e a palavra vai dizer bem resumidamente, que quando eles avistam do mar, que tinha um homem sentado na praia, e quando eles reconhecem que é Jesus, a palavra vai dizer que eles correm, né? Pedro tira a roupa, mergulha, nada, o povo vai puxando o barco, e a palavra vai dizer que quando eles chegam até a areia, Jesus já tinha peixe e pão na brasa. Sabe por quê? Porque onde tiver alguém com fome dele, ele sempre vai ter pão e peixe para dar. Aonde tiver alguém faminto por ele, ele sempre vai ter alimento para dar, porque não existe a possibilidade de você estar com fome e ele não te suprir. Não existe essa possibilidade. Aonde alguém chegar, 1, 2, 3, 4, não importa, milhões e milhares de milhares de milhares, quem tiver com fome dele, vai ter pão, vai ter peixe, vai ter bebida. Ele é alimento, ele é suprimento. Nunca vai faltar pão na nossa mesa. Por quê? Porque ele é o nosso alimento. João 6,35 vai dizer, Jesus lhe declarou: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porque enquanto houver fome, haverá pão na mesa. Se você se achegar, tiver fome, vai ter pão à mesa. Quem vier até mim jamais terá fome. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crer jamais terá sede. O versículo 40 de João 6 vai dizer: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Todo aquele que olhar para o Filho, todo aquele que olhar para Cristo terá o quê? A vida eterna. A vida eterna não está falando da vida de eternidade que nós vamos desfrutar. Essa vida eterna é a vida do próprio Deus sendo impartida conosco como um alimento de vida nessa terra, nesse tempo.
Quando ele fala que aquele que crê tem a vida eterna, significa que Deus está dando a própria vida para nos alimentar, para nos suprir nesse tempo, nessa terra. Não está falando de um tempo que está por vir. Está falando de uma vida agora que vai ser enxertada em nós, colocada em nós, impartida conosco. Porque todo aquele que vier terá alimento para comer. E a palavra vai dizer: olhe, mantenha os olhos no Filho. Versículo 40. Todo homem que olhar para o Filho e nele crer. Para onde você está olhando? Para onde você tem olhado? Mantenha os olhos no Senhor. Mantenha os olhos fixos no Senhor. Ah, pastor, eu estou olhando para a minha vida, eu estou olhando meu milagre, eu estou olhando meus interesses, eu estou olhando minhas necessidades. Esse é o problema, tem que olhar para Ele. Pare de olhar para si, pare de olhar os seus interesses, pare de buscar suas necessidades, olhe para Ele, porque quem olhar o Filho e nele crer, terá a vida eterna, terá alimento, terá suprimento de vida, terá a vida do próprio Deus dentro dele. Salmos 121 vai dizer assim: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Elevo meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? Não vem de coisas, não vem de pessoas, vem do Senhor. Olhe para o Senhor, olhe para o Senhor. Colossenses 3 vai dizer: buscai as coisas do alto. Buscais as coisas do alto, aonde Cristo vive, está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Não é sobre os nossos interesses, não é sobre as nossas necessidades. A nossa busca é por Ele. Buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, mantenha os olhos no Senhor. Preste atenção. Não é que o milagre seja ruim, não é que a bênção seja ruim, não. São coisas boas, o milagre é bom. A palavra vai dizer que os sinais acompanham aquele que crê. Então, se eu creio, me alimento de Cristo, os sinais vão me acompanhar. Eu não preciso buscá-los, os sinais me acompanham. Porque eu creio, porque eu prossigo, porque eu sigo buscando o meu alvo. E o meu alvo é Cristo, não são coisas. Então o milagre não é ruim, a bênção não é ruim. Mas os nossos olhos não tem que estar no milagre, não tem que estar na bênção, tem que estar no Senhor. Os nossos olhos precisam estar em Cristo, porque quem comer desse pão viverá eternamente. O que eu preciso fazer, conforme a palavra diz? O que eu preciso fazer para viver para sempre? Comer. O que eu faço então para viver para sempre? Quem come desse pão viverá eternamente. Para eu viver eternamente, o que eu preciso fazer? Comer. A palavra de João 6:53 vai dizer assim: em verdade vos afirmo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida dentro de vós. Crente que não come de Jesus e não bebe de Jesus, não tem vida em si mesmo. Porque a palavra vai dizer que tem que comer do Filho do Homem e beber do seu sangue. E quem não come e não bebe não tem a vida dentro de si. Então o crente foi feito para comer de Jesus, para beber de Jesus. E quem não come e não bebe de Jesus não tem vida em si mesmo. João 6:54 vai dizer: todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. Como eu falei, é a vida do Senhor sendo impartida. Quanto eu mais como, mais vida. Como eu mais como, mais vida. Quanto eu mais como, mais vida. Quanto eu mais como, mais vida. É a vida do próprio Deus que compartilha conosco hoje. À medida que comemos, Cristo cresce em nós. À medida que comemos, Cristo cresce em nós, até sermos plenos dessa vida. João 6:56 vai dizer: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Cristo está em quem come dele. Quem come e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Sabe qual é o segredo de você permanecer em Cristo? Comer. Esse é o segredo. Essa é a chave para você conseguir permanecer em Cristo.
é comer. Não são coisas, não são pessoas, não é o muito falar, não é alguém te convencer, é comendo de Cristo. Muitos não conseguem permanecer porque são raquíticos, estão desfalecendo, não têm suprimento em seus corpos para conseguir se manter firme de pé e perseverar e permanecer. Por quê? Porque não se alimentam de Cristo, comem um monte de bobagem e ficam fracos, raquíticos e não conseguem permanecer e desistem e largam. Sabe por quê? Porque não comem. Porque o segredo para permanecer em Cristo e Cristo permanecer em nós é apenas um: comendo, se alimentando de Cristo. Por isso que muitos não conseguem viver por Cristo, porque não comem dele. Porque o que vai mudar a sua vida não é uma pregação, não é você ouvir uma pregação, é se essa pregação te alimentar. É se essa palavra for para você um alimento. Porque se ela for só informação, não serve de nada, não vai mudar a sua vida, não vai transformar a sua vida, não vai te fazer crescer, não vai te fortificar. O que vai te fortificar é se essa palavra for um alimento para você. É se você está se alimentando da comida Cristo. É comer, é comer, é comer. Desde o jardim, a ordem é comer. A ordem de Deus é comer. E como nós devemos comer a carne do Filho de Deus? Está lá em João 1, versículo 14. Vai dizer assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Então o que significa comer de Cristo? É comer da sua palavra. Comer a carne do Filho de Deus, comer do Filho, comer de Cristo, é comer da palavra. Quando comemos da palavra, estamos comendo da carne, porque o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne, habitou entre nós. Cristo é a palavra é Cristo. Cristo é a palavra de Deus revelada. Por quê? Por isso que a palavra vai dizer: nem só de pão dessa terra viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra que sai da boca de Deus é Cristo. Ele é o nosso alimento. Por isso que uma reunião como essa é a oportunidade para você sair daqui bem alimentado. O culto, a célula, os discipulados, não é tanto fez como tanto faz. O culto não é para você aliviar sua consciência, para dizer que não, eu sou evangélico porque eu frequento um culto domingo, eu vou lá numa terça-feira. Não, não é para aliviar essa consciência. O culto é para te alimentar. Uma célula é para te alimentar, o discipulado é para te alimentar, um retiro é para te alimentar, porque quanto mais comermos dele, mais cheio, mais vida teremos, mais cresceremos em Cristo. Porque quando comemos de Cristo, nós somos transformados naquilo que o próprio Cristo é. Quando comemos dele, somos transformados naquilo que ele é, porque a palavra vai dizer: quem come dele, vive por ele, quem de mim se alimenta, por mim viverá. O louvor pode vir. É debaixo desse espírito de vida, de comida, de alimento e de mesa que nós vamos ceiar hoje. Porque quem comer de Cristo viverá. Não é sobre passarmos a nossa vida em busca das nossas satisfações, das nossas necessidades, dos nossos interesses. É uma busca de vida, nos buscando alimentar desse Cordeiro. Porque o primogênito nos foi dado não para trabalhar por nós, mas para nos alimentar dele. O primogênito nos foi dado não para poder trabalhar a terra por nós, não para que a gente fique tosqueando ele, para lucrar com ele. O Cordeiro nos foi dado como alimento, como suprimento, como vida que cresce em nós diariamente. Por isso que Pedro vai tirar o foco do milagre. O foco é Jesus. O foco é Cristo. Nós não fomos chamados para pregar milagres. Nós fomos chamados para pregar Cristo. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho, pela causa do Evangelho, pela causa de Cristo.
Nós fomos chamados para pregar a respeito do Jesus, do Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu. Nós fomos chamados para servir mesas. Fomos chamados para alimentar os conservos até que o dono venha, até que o Senhor venha. Nós fomos chamados para servir mesas, para alimentar as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Quem anseia aqui pela volta de Cristo? A volta de Cristo é um grande banquete. A volta de Cristo é um grande banquete que Ele preparou, um banquete nupcial para o seu casamento, onde o filho, e a esposa irão se casar, porque já está tudo preparado. Apocalipse 19:9 vai dizer: bem-aventurado aqueles que são chamados à mesa das bodas do Cordeiro, porque já está tudo preparado.